todos e todas vocês, dizer que é uma alegria recebê-los e recebê-las em nome do Instituto de Espiritualidade e Saúde, hoje para a nossa quarta rodada de socialização de pesquisas em espiritualidade e saúde, né? Cumprindo a nossa missão, que é potencializar a energia vital, explorando a relação entre espiritualidade e saúde, ajudando a vida a florescer e a frutificar. E antes da gente dar as boas-vindas formalmente ao nosso convidado bem especial de hoje, o Luiz, eu gostaria de trazer para vocês alguns convites para o segundo semestre, né? Então, no mês de agosto, como a gente já está acostumado, no segundo sábado de agosto, nós teremos o nosso quinto encontro de socialização em pesquisas, e o tema será Cuidado Espiritual e a Capelania Hospitalar no Brasil, novas demandas e potencialidades. Nesse dia, no dia 13 de agosto, nós teremos 2 convidados, a Érica Chican e o Roberto Miguel, e eles vão compartilhar conosco as suas experiências, tanto de uma capelania espiritual religiosa, quanto o exercício de uma capelania profissional. Então, vai ser bem interessante, nós vamos escutar as experiências e teremos uma oportunidade de debater também esse campo, essa atuação profissional, muito importante e que vem ganhando espaço, né, através das nossas discussões aí da importância da integração da espiritualidade no cuidado. Então, no dia 13 de agosto, nós teremos essa oportunidade de ouvi-los e depois no chat eu vou deixar o link que as inscrições já estão abertas. E também no segundo semestre, acredito que vários de vocês aqui já devem saber, mas eu gostaria de relembrá-los e relembrá-las, nós teremos o nosso primeiro seminário internacional de Espiritualidade e Saúde. Esse seminário será online e acontecerá entre os dias 20 e 22 de outubro na modalidade online, né? Então, uma oportunidade da gente ouvir pesquisadores e pesquisadoras nacionais e internacionais dedicados à pesquisa no tema, para a gente poder também submeter trabalhos para aqueles e aquelas que tiverem pesquisas e se sentirem motivados e motivadas para partilhá-la. Também vou deixar o link aqui no chat e ali vocês podem conferir todos os convidados, as convidadas, as temáticas de palestras, as temáticas também de submissão e, na medida em que vocês se sentirem aí chamados, realizarem as inscrições de vocês. Gostaria de reforçar que agora no dia 30 de junho termina o nosso primeiro lote promocional. Então, é uma oportunidade também de se inscrever no seminário internacional com condições comerciais bastante interessantes e especialmente para estudantes também, né? A gente tem descontos especiais, inclusive, para estudantes. Então, ficam esses 2 convites, desde já. Agradeço a presença de todos e todas vocês e gostaria de convidar agora a nossa diretora-presidente, a professora doutora Mari Ruth Esperandil, para fazer aí a apresentação e dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Bem-vinda, Mari. Obrigada, Lu. É uma alegria receber todas e todos, e em especial o Luiz Viegas Júnior. Quando eu perguntei há um tempo atrás como é que o Luiz gostaria de ser apresentado, né? Ele disse, é uma apresentação simples, e eu vou dizer aqui como ele disse que gostaria, e quero destacar uma questão aqui bem específica. O Luiz, ele é psicólogo pela PUC do Rio Grande do Sul, ele é mestre em ensino na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, né? Vocês já perceberam aí o sotaque dele, que é bem porto-alegrense, né, Luiz? É inconfundível o sotaque de Porto Alegre. E aí ele disse, divulgador científico no canal Religiosamente no Instagram. E eu conheci o Luiz lá bem no início, quando ele começou a divulgação no canal, então eu vi o crescimento do Luiz, vi o impacto que ele estava exercendo entre estudantes de psicologia, profissionais de psicologia, e eu achei muito linda essa trajetória do Luiz, ele percebendo a importância da integração da espiritualidade nos cuidados em saúde e como ele
se sentiu chamado a fazer algo sobre isso, né? Então eu percebo esse trabalho dele como um trabalho muito intencional, no sentido assim de estabelecer isso como propósito, como bandeira, e uma bandeira muito bonita, porque é para com esforço voltado à promoção de um ser humano muito mais potente. Porque quando nós falamos de espiritualidade, nós estamos falando, sobretudo, de potência de vida, né? Então, quando ele traz isso para o campo da psicologia, para o campo da reflexão teórica e das práticas em psicologia, isso é uma contribuição sem tamanho, numa área que é interessante dizer isso, né? Mas numa área que deveria olhar o ser humano nessa perspectiva tão integral e tem essa dificuldade de lidar com algo que é essencial ao humano, que é a espiritualidade, né? Pelo menos a partir da perspectiva que nós tomamos e que nós entendemos espiritualidade. De modo que conversar sobre essa temática desse encontro de hoje, que é espiritualidade e religiosidade na formação em psicologia, potenciais e desafios na promoção da saúde, é um privilégio, uma alegria, e de modo especial conversar sobre esse tema, Luiz, junto com você, que acabou então de defender o seu mestrado, né, no começo do ano, com sucesso e de uma forma tão bonita, com trabalho empírico também. Então, seja muito bem-vindo. Esse tempo agora é seu. Nós conversamos sobre como é que ia ser a dinâmica, então, só reforçando que você está bem livre, combinamos aí que você ia ter um tempo de apresentação e depois de conversa, mas olha, se pelo meio do caminho você modificar, tá tudo certo também, então sinta-se bem à vontade nesse nosso espaço do Instituto de Espiritualidade e Saúde e com todo esse pessoal que veio conversar contigo também. Maravilha, obrigado. Mais uma vez, bom dia, todos e todas. Uma alegria estar aqui, estou me sentindo super importante de estar aqui conversando com vocês. Separei alguns dados da minha defesa, que foi recente, né, em janeiro foi a defesa, e eu acho que hoje vai ser até melhor, porque naquele dia eu estava tão pilhado, tão nervoso, tão com a cabeça maluca, que ficou difícil apresentar em alguns momentos. Acho que hoje vai ser um pouco mais tranquilo, porque a gente vai fazer assim, bem com cara de bate-papo. Eu combinei com a Mary que eu ia tentar apresentar em 45, 50 minutos para não ficar tão cansativo e depois a gente poder conversar. Mas eu adoro bater papo e eu funciono melhor conversando durante a apresentação, não sei vocês. Então, se vocês quiserem interromper, fazer perguntas durante, eu não me importo nem um pouco. Inclusive, adoro, porque acho que a gente não perde o time, daí depois ter que recapitular uma ideia que já passou, né? Então, vocês podem fazer como quiserem também, para mim é indiferente. Eu vou compartilhar aqui. Eu modifiquei um pouquinho, mas as ideias são muito parecidas com as que foram na defesa propriamente dita, assim. Adaptei um pouquinho ao nosso espaço aqui, que é um pouco diferente também. Como a Mary falou, defendi em janeiro. O tema da minha dissertação era espiritualidade, religiosidade e formação em psicologia, né? O PPG lá da universidade é um PPG de ensino na saúde, trabalha com esses dois temas, né? Educação em saúde, e eu inseri no meu projeto o tema da espiritualidade e da religiosidade, fazendo meio que um tripé, assim. Fui orientado pela Cleide, que é uma pessoa incrível, se vocês conhecerem ela um dia vocês vão ver, e pela Márcia, que é outra pessoa incrível, a Márcia, inclusive, bastante engajada em pesquisas e eventos e coisas relacionadas tema da espiritualidade e religiosidade. Essa semana, inclusive, ela me convidou para uma reunião que eu não pude participar porque ela está organizando um seminário, um evento lá que é sobre educação e espiritualidade, super interessante. Depois, quando sair, eu vou mandar para vocês também. Eu tive uma relação, como quase todo mundo, bastante conflituada com a academia, assim. Eu pensei 1 milhão de vezes se eu queria mesmo
entrar nesse universo. Mas quando encontrei o PPG, a Cleide e a Márcia, me motivei muito, porque são pessoas que conseguem fazer essa máquina girar de um jeito eficiente, mas caloroso também. Acho que isso faz muita falta, às vezes, na academia, né? Deixa eu ver como é que passo aqui. Então, já fui apresentado, né? Eu sempre começo falando um pouquinho por que eu me interesso por essa temática. Essa é uma pergunta muito quente lá na página. Por que eu me interesso? Quando eu falo que eu sou ateu, então, aí sim que as pessoas começam a me perguntar por que eu me interesso por essa temática, então. Eu me interesso também porque não fui ateu o tempo inteiro, né? Como 93, 94% da população brasileira, eu nasci numa família bastante religiosa. A minha mãe foi a desbravadora, assim, e ela conta que ela procurou apoio na religião num momento de muito sofrimento, né? E a religião ajudou ela a lidar, a suportar, enfrentar alguns desafios muito importantes da vida. Então, isso é quando eu era pequeno, assim, bebê. Então, eu cresci dentro de um contexto bastante religioso, né? Fiz carreira dentro da religião, de certa forma, assim. Tinha responsabilidades, cargos, enfim. E em um determinado momento, lá em 2010, eu resolvi entrar na graduação em psicologia, tinha 20 anos na época. Estava indo tudo muito bem, obrigado, mas no meio da graduação eu comecei a entrar em conflito, porque o que eu estava aprendendo na graduação se contrapunha diretamente a diversos valores, crenças, ideias que eu tinha em decorrência da religião. E eu não encontrava ninguém para me ajudar. Porque quando eu buscava ajuda na religião, o que eu recebia de retorno é que aquilo lá ia acabar me atrapalhando, ia acabar me fazendo enfraquecer a fé, que eu tinha que tomar cuidado. E na graduação, eu nem ousava pedir ajuda, porque eu já sentia que o clima não era favorável para a gente falar sobre temas relacionados a esse. Então, foi um período muito difícil da minha vida. Eu praticamente adoeci, assim, emocionalmente. E aí eu comecei a estudar um pouquinho sobre a temática e descobri um universo para além da graduação, para além da academia. E esse estudo me ajudou demais a lidar com as minhas questões internas. E eu sabia que se um dia eu voltasse para a academia para estudar, seria para estudar alguma coisa relacionada com essa temática, da espiritualidade, da religiosidade e da psicologia. Eu me formei em 2015, foquei toda a minha energia em me estabelecer profissionalmente, né? Já era casado, queria ter filho, já tinha diversos desafios e foquei em me estabelecer no clínico. Quando isso já estava um pouco mais encaminhado, em 2019, eu resolvi voltar e aí iniciei o mestrado estudando formação em psicologia e espiritualidade e religiosidade. O mestrado lá, ele trabalha nessa dinâmica da educação em saúde, né? Então, quando eu comecei a fazer a revisão bibliográfica, eu já comecei a perceber, comecei a ter uma ideia de quais seriam os resultados, né? E comecei a perceber que eles não eram nada favoráveis. E comecei a perceber que, dependendo de mudanças institucionais, levaria 2, 3 vidas para que a gente conseguisse chegar no lugar onde a gente quer. E que eu não queria comprar essa briga de jeito nenhum, não queria me inserir nesse universo, assim. Então, o caminho que eu encontrei potente foi a internet, que é um caminho extremamente democrático, que o Luiz pode montar um canal, trabalhar e alcançar muitas pessoas, mesmo sem mudar currículo, mesmo sem precisar de nenhuma dinâmica política que tem dentro da universidade, ou que tem lá no MEC, ou que tem no conselho, né? É um caminho potente, embora seja arriscado, porque qualquer maluco pode sair por aí difundindo ideias malucas, mas por outro lado, muito potente. Foi um pouco despretensioso, a Mary estava dizendo que acompanhou desde o início, assim, era meio que um carinha querendo dividir com os colegas o que estava aprendendo e estudando, e foi ganhando forma, e estou bem feliz com o resultado, assim, é através da página que, por exemplo, convites como esse acabam surgindo e eu acabo conhecendo pessoas tão legais como vocês são. Essa aqui é a cara da minha página. Depois, se vocês quiserem, tem 2 posts divulgando o dia de hoje. Depois, se vocês quiserem, quem não conhece, dá uma olhada lá. Espero que gostem, me chamem do direct, conversem comigo, eu adoro esse papo. Vamos lá. Eu trouxe aqui alguns
norteadores, mas eu sei que aqui, nesse espaço, a maioria, se não todas as pessoas, já são iniciadas dentro desse universo da espiritualidade e da religiosidade, né? Então, eu trouxe algumas ideias aqui, vou falar um pouco mais rápido para a gente poder se ater lá nos dados propriamente dito, né? Vocês sabem que espiritualidade, religião e religiosidade são conceitos extremamente difíceis de definir com precisão. Até tem briga sobre isso, você sabe. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, o caminho, o jeito que a gente tem é fazer uma escolha, né? Não tem muito como a gente agradar a todos. Então, a gente faz escolhas de acordo com os nossos objetivos da pesquisa. E para essa pesquisa, eu fiz essas escolhas, né? Trabalhei com o conceito de espiritualidade e religião do Koenig, que acho que é universalmente difundido. Acho que a maioria das pesquisas em saúde acabam trabalhando com essas ideias. E o conceito de religiosidade, eu trabalhei com o conceito que está lá na cartilha do Wellington, da Fátima, do pessoal da USP, que vai dizer que é a maneira singular como cada pessoa experiencia a própria religião. Mas isso aqui é para a gente poder definir o fenômeno que a gente está estudando, né? A gente sabe que quando a gente está falando com uma pessoa, o relevante mesmo é o que ela considera ser a sua espiritualidade e como que para ela são essas dimensões. Esse dado aqui é extremamente importante, acho que todos também já devem conhecer, mas eu sempre trago porque alguns desavisados, a minha página atrai muito hater, tá? Muita gente odiosa, por causa do tema, eu acho. Então, de vez em quando eu tenho que responder algumas coisas, às vezes eu respondo, às vezes eu ignoro e, enfim, eu vou vendo, né, o que acontece. Já reverti muito hater, assim, gente que chega cheia de ódio. E aí eu começo a dialogar, explicar, argumentar, e a pessoa começa a entender qual que é a proposta. Mas no Brasil, os últimos dados do IBGE que a gente tem acesso, era para sair um novo censo em 2020 e acabou não saindo, né? Mas o de 2010 que a gente tem, mais de 90% da população pertence a uma religião. Então, essa é a justificativa principal, na minha opinião, do porquê que esse tema é importante na graduação em psicologia. Se a gente está querendo atender gente e para as pessoas essa é uma dimensão tão fundamental, a gente não pode silenciar isso. A gente tem que dar um lugar para isso, porque é importante para essas pessoas. Só que aqui no IBGE a gente está falando de pertencimento, né? O carinha que faz a entrevista chega lá, pergunta se a pessoa faz parte de uma religião, ela diz que sim, e qual é a religião. Mas a gente sabe que, principalmente no Brasil, a gente pode pegar duas pessoas que são católicas e uma vai na missa todo final de semana e é super participante, e a outra nunca vai, mas se considera católico também, né? E essas duas pessoas são colocadas ali nos dados do IBGE em igualdade. O professor Alexander Moreira Almeida, lá da Federal de Juiz de Fora, junto com uma equipe de pesquisa, óbvio, fez um levantamento também em 2010, entrevistou mais de 3.000 pessoas distribuídas dentro do território nacional e investigou um pouquinho o envolvimento religioso, que é um dado um pouco mais profundo, assim, né? E os dados que eles encontraram apontaram para 83% das pessoas entrevistadas considerando a religião algo muito importante. Muito importante tem a ver com a pessoa considerar essa dimensão da vida para tomar decisões, para a rotina, para o jeito como cria os seus filhos, valores, enfim, né? Tem um lugar importante na vida dessas pessoas. E esse segundo dado aqui, para mim, é muito fundamental. 37% das pessoas frequentavam algum serviço religioso pelo menos uma vez por semana. A gente sabe que o tempo é o ativo mais valioso que a gente tem, né? Tempo não volta. Se a gente gastar mal, foi mal gasto e não tem mais o que fazer. Então, quando alguém despende um tempo da sua semana para determinada atividade, é porque essa atividade tem um valor importante para essa pessoa, né? Então, a gente está falando de uma população que vive dessa forma. E se a gente quer atender essa população com qualidade, a gente precisa compreender essa parte da vida das pessoas, né? Fora isso, já tem muitos estudos apontando para as possibilidades de relação positiva entre espiritualidade, religiosidade, saúde mental, o impacto da espiritualidade na saúde, né? O quanto pode contribuir em diversas questões como sintomas de depressão, de ansiedade, sentido da vida, dependência química, relacionamentos, enfim, né? Então, a gente tem justificativas
robustas o suficiente para bancar o fato de que esse tema é muito importante na nossa área, na psicologia e na saúde como um todo, né? Além disso, a gente tem na psicologia tradição com esse tema, e acho que, não sei, se a gente pudesse fazer um levantamento, talvez 99% dos psicólogos não fazem nem ideia disso, né? A gente tem uma área específica da psicologia chamada psicologia da religião, que estuda a religiosidade, né? Que estuda o impacto da religiosidade na saúde mental, na vida das pessoas. O foco dessa área no comportamento religioso, acho que todo mundo aqui já deve saber, né? A gente não estuda religião propriamente dita, a gente estuda o impacto da religiosidade na vida das pessoas. E é uma área acadêmica extremamente antiga, por volta de 880, o nascimento, e aqui no Brasil, 1956. Então, se a gente considerar só o contexto brasileiro, a gente já tem quase 70 anos de tradição nessa área. É muito tempo. 56, a psicologia não era nem profissão no Brasil, eu acho ainda, né? Aconteceu antes da área virar profissão, então a gente tem bastante tradição nisso. Quase ninguém sabe, depois nos dados da minha pesquisa vai aparecer isso de um jeito bastante assustador, inclusive, vocês vão ver. Diversas figuras históricas da psicologia se dedicaram ao estudo da espiritualidade. A gente estuda todos esses carinhas aqui na graduação, me lembro nitidamente, porque foi no primeiro semestre, é o semestre que a gente mais marca, assim, né? Estudamos Wundt, Stanley Hall, William James, Pierre Janet, todos esses foram estudados do ponto de vista histórico da psicologia. Falava-se sobre as contribuições que eles traziam para o nascimento e crescimento da psicologia. E em nenhum momento ninguém cita que essas pessoas dedicaram parte da sua obra, da sua dedicação para o estudo da espiritualidade e da religiosidade. Isso é uma coisa impensável, assim, porque a professora Marta Freitas tem um texto aqui que eu referencio que ela vai dizer que esse é um fato histórico super bem documentado, os caras deixaram livro, texto, artigo, não tem como negar que isso aconteceu, e é um fato alienado, assim. Eu acho que é o jeito acadêmico e bonito dela colocar no texto que isso é um crime, né? Tu negar uma informação dessa, assim, tu alienar uma informação dessa num curso que se propõe a formar psicólogos. Por que que isso acontece? Isso aqui é só um prisma, tá? Só um jeito de enxergar a coisa. A gente sabe que não existem verdades absolutas, mas eu tendo a enxergar a coisa por esse viés aqui. Quando a gente está falando de formação, quando a gente está falando de currículo, a gente precisa primeiro entender como é que a gente vai olhar para esse fenômeno que é o currículo. Currículo aqui eu estou tomando como a formação de uma pessoa de modo geral, e não a grade curricular propriamente dita, não somente a matriz curricular, mas tudo aquilo que, de alguma forma, contribui para a formação dessa pessoa enquanto psicólogo. Isso que eu estou chamando de currículo, não só a matriz curricular. Tem um pesquisador da URGS, do Rio Grande do Sul, Tomás Silva, que trabalha com essa temática do currículo. Ele vai dizer o seguinte: a gente pode olhar para o currículo como uma teoria ou como um discurso, e são jeitos diferentes de olhar para o currículo. Uma teoria vai buscar compreender, descobrir, desvelar um fenômeno que já existe. E o papel do pesquisador é descobrir os fenômenos que existem. Isso cabe muito bem para ciências exatas, assim, né? Física, química, tá tudo na natureza. A gente vai lá tentar descobrir como é que aquilo funciona. Então, dentro desta lógica, o currículo é algo que existe, que está posto e que a gente precisa conhecer e descrever. Então, tem a matriz curricular lá da PUC do Paraná, a gente vai pegar ela, vai olhar todas as ementas, vai olhar o projeto pedagógico, a gente vai analisar e a gente vai desvelar esse currículo que já existe. E tem um outro jeito de olhar para o currículo, que é a partir da lógica do discurso, que é quando a gente compreende que o fenômeno que a gente está estudando, ele é também descrito e produzido ao mesmo tempo, enquanto a gente o estuda. Então, é um fenômeno muito mais dinâmico, é um fenômeno que ele não está estagnado, ele está acontecendo a todo momento, ele está sendo produzido a todo momento. A partir dessa segunda lógica que eu teci todo o meu trabalho, né? Entendendo que
O currículo é, acima de tudo, algo político, que tem interesses ali que estão envolvidos, que tem gente que quer puxar cada vez mais o assado para a brasa para o seu assado, que tem uma série de interesses ali que estão acontecendo, que não necessariamente são os interesses da população ou as necessidades da população. Às vezes são interesses das pessoas que têm poder para determinar como é que as coisas funcionam, né? Então, nessa perspectiva do discurso, quem descreve, pensa, define o que seria um currículo, na verdade também o cria, aperfeiçoa, faz com que ele exista. A gente está falando aqui sobre currículo hoje, pode deixar muito de vocês com a pulga atrás da orelha, e vocês podem se engajar nessa ideia de que o currículo precisa ser modificado, né? E é assim que o currículo vai se modificando ao longo do tempo também. A pergunta da minha pesquisa era como é o currículo que a gente está descrevendo, pensando e definindo ao longo do desenvolvimento da psicologia como ciência e profissão? Esse aqui era uma pergunta um pouco mais ampla. Claro que eu não podia responder tudo isso com uma pesquisa de mestrado, mas o que me intriga é isso. O que a gente está fazendo com a formação em psicologia no Brasil, né? Como que a gente está construindo isso? Dentro dessa lógica ainda do discurso, então, o currículo não é uma coisa neutra, assim, se reuniram grandes pensadores para definir o que é importante um psicólogo saber na graduação. Não, não é algo neutro, assim, não é uma simples transmissão de informações que são importantes. Ele é, acima de tudo, uma transmissão de visões sociais específicas e, por isso, é alvo de disputas e interesses. Tem gente que acha que o caminho da psicologia é só a clínica e vai defender essa ideia. Tem gente que acha que o caminho da psicologia é também considerar as questões sociais e vai defender essa ideia. Tem gente que acha que a gente tem que investir em avaliação psicológica e protocolo de tratamento e vai investir nessas ideias. Tem gente que acha que a gente deve olhar para o SUS e para o SUAS também, vai defender essas ideias. Então, o currículo ele é meio que o War, sabe aquele jogo War que a gente vai tentando conquistar territórios? O currículo é isso. A cada 4 anos que tem mudança na grade curricular, vocês podem ver, se vocês estiverem dentro da universidade, vocês vão ver o clima que fica de todo mundo, né, tentando de alguma forma influenciar para conseguir um espacinho ali. Então, a partir dessa compreensão, eu fui me fazendo algumas perguntas assim, né? Com que critérios são definidos os conteúdos e os ideais de pessoas e profissionais? Como é que a gente define o que é importante ou não é? Qual que é a história envolvida no desenvolvimento do currículo em psicologia e de que forma essa história impacta na forma como os conteúdos de espiritualidade e religiosidade são ou não são inseridos nas matrizes curriculares, né? O que aconteceu desde o início da psicologia e como isso impacta na inserção ou não inserção desses temas na formação. Essa inserção ou não inserção reflete necessariamente as demandas sociais e o conhecimento científico que já temos disponível sobre a área ou não? Essas eram algumas perguntas que eu ia me fazendo assim, durante o processo todo do mestrado, né? Durante o desenvolvimento da psicologia enquanto profissão, a gente teve, especificamente falando de espiritualidade e religiosidade, um movimento um tanto quanto ondular e polarizado. Assim. Então, teve momentos de muito interesse nessa área, seguidos de momento de muito desinteresse e quase um desdém. Assim. Em alguns momentos, a espiritualidade e religiosidade vistas especificamente como sinal de psicopatologia, de doença, de limitação. Em outros momentos, como iluminação, como coisa de gente evoluída, como coisa de gente, né, assim, bacana. E em muitos momentos, nós psicólogos também inferimos diretamente sobre a natureza ontológica do que conhecemos hoje como transcendente. Então, em muitos momentos, a gente se achou no direito de definir a existência ou a não existência do transcendente, o como que isso acontece, como que isso não acontece. Então, essas 3 informações aqui, só para dar uma ideia de como a história da psicologia é bastante complicada quando a gente vai pensar nesses temas, né? Esse aqui é o cenário atual da psicologia brasileira. Se vocês quiserem ler um pouco mais sobre isso, é o livro da Mary que vai ensinar vocês. O Psicologia Cognitiva da Religião no Brasil tem um capítulo que fala só sobre isso, salvou minha vida lá no mestrado. Eles apresentam os dados de dois levantamentos que foram unidos, né, e produzidos de uma forma que se tornou um dado só super completo.
E o Douglas Piasson fez uma avaliação, um mapeamento assim, das faculdades de psicologia do Brasil, 596 instituições, né, avaliando as matrizes curriculares, e eles descobriram que 62 cursos ofereciam disciplinas com o nome que aparentava conter algum conteúdo que era comum à psicologia da religião, espiritualidade e religiosidade. Então, 596 instituições, tu pega a matriz curricular de todas, isso dá um trabalhão de uma vida, assim, né? Não tem como tu olhar detalhadamente. Eles olharam os nomes das disciplinas para tentar encontrar se alguma tinha um nome tipo psicologia da religião, psicologia e espiritualidade, alguma coisa assim. Encontraram 62. Por que eu estou ressaltando isso? Porque aqui a gente está conseguindo mapear a presença. E ela é pequeníssima, a gente está falando de 10%. A gente não está conseguindo encontrar aqui a qualidade dessas disciplinas, que é outra questão, né? Então, se a gente pega essas 62 e a gente vai dar uma olhada com calma na bibliografia, na ementa, quem que é o professor que está lecionando, talvez a gente tenha um cenário ainda mais desafiador. Muito provável que isso aconteça, né? Uma outra pesquisa também fez um levantamento com 301 cursos de graduação do Brasil e encontraram temáticas relativas à espiritualidade e religiosidade em 13% das instituições públicas e 16% das privadas, né? Em 84% dos cursos não encontraram absolutamente nada. Então, é mais ou menos por aí, 10%, 13%, 16% em alguns levantamentos que encontram dados um pouco mais otimistas, mas a presença desses temas na graduação é por aí. Só que, lembrando, a gente não está falando de qualidade, a gente está falando de quantidade. Então, se a gente pega essas disciplinas, a gente pode se assustar bastante. Só deixa eu responder, que acho que a Elida quer me trazer o chimarrão e eu estou querendo muito o chimarrão. Não é outra coisa. A professora Marta também, no mesmo texto que eu citei anteriormente, fala que na psicologia existe um certo imaginário, assim, um certo estereótipo de um profissional agnóstico, um profissional da psicologia agnóstica. Então, no imaginário da categoria, um bom psicólogo, uma boa psicóloga é aquela que está bastante distanciada da religião ou de qualquer tema que seja associado a ela. Um psicólogo que seja religioso, em geral, é um psicólogo mais ou menos, né? Não que isso seja verdadeiro. Eu estou dizendo as ideias que circulam. Por isso que na minha página as pessoas às vezes se identificam e muitos relatos que eu ouço é que as pessoas escondem as 7 chaves, o fato de terem religiosidade, por medo de que isso seja interpretado de um jeito negativo pelos pares, pelos colegas, pelos pacientes, enfim. Né? Alguém quer falar ou só está com o microfone aberto? Se quiserem falar, avise. Qual que é a consequência disso tudo na nossa formação, né? Na formação profissional da psicologia? A professora Denise Falk, que é uma pesquisadora super... eu gosto muito dela, assim, super competente na Unicinos do Rio Grande do Sul, ela conduziu, junto com uma doutoranda, se eu não me engano, em 2014, uma pesquisa que avaliou mais de 1.000 estudantes de psicologia. Uma parte calouro, outra parte formando. Né? Aplicaram escalas, aplicaram questionários e foram avaliando assim. E o que elas encontraram? Que os formandos apresentaram índices significativamente menores de bem-estar espiritual do que os calouros. Crença espiritual e crença da importância da espiritualidade no enfrentamento de situações cotidianas. Menor crença, né, no potencial da espiritualidade no enfrentamento de situações cotidianas, o que contraria a literatura científica, porque os estudos de coping eles já são bastante robustos. Assim, a gente já tem clareza de que ter algum tipo de espiritualidade e religiosidade pode ser muito potente no enfrentamento de situações adversas na vida, né? E as pessoas que se formam em psicologia sabem menos disso do que aqueles que estão entrando no curso de psicologia. 69% dos estudantes que estavam se formando responderam que consideravam a espiritualidade e religiosidade pouco ou nada importante na prática da psicologia. Né? Então, o que as pesquisadoras... que eles não colocaram? O
que as pesquisadoras interpretaram desses dados? Que provavelmente alguma coisa acontece dentro da graduação que faz com que esses estudantes criem ou produzam ou intensifiquem uma relação complicada com a espiritualidade, com a religiosidade. Muito provavelmente pela maneira como esses conteúdos são passados para os estudantes durante a graduação. Uma outra pesquisa que avaliou um pouco essa questão da formação, que é de uma pesquisadora muito, muito importante, chamada Karine Pereira, e do professor Adriano Holanda, encontrou um monte de dados super relevantes também. Né? Acho que esse aqui foi um artigo de revisão, assim, que compilou dados de diversas pesquisas. E quais foram as conclusões? Que os estudantes têm dificuldade em relacionar as experiências de espiritualidade com os conteúdos vistos no curso, né? Então, muitos até sabem que é importante, mas não conseguem fazer um link com nada da psicologia propriamente dita. Que há um distanciamento entre psicologia e espiritualidade na graduação, que esses temas são abordados de forma inadequada. Que os estudantes se sentem desconfortáveis em expor suas crenças no ambiente acadêmico e relatam a postura de alguns professores e supervisores violentas, né, em relação a essa face da vivência humana, e que os estudantes, no geral, se deparam com esses temas durante os estágios, mas se sentem seguros em abordar de forma adequada e ética, que é um sinal claro de que não receberam formação adequada. Eu já ouvi diversos relatos assim, né, pessoas que estão lá nos estágios finais do curso, se deparam com situações assim, não sabem como lidar, pedem ajuda para o orientador e são orientados a mudar de assunto toda vez que esse tema aparecer, né? Isso é bem comum. O que isso tudo nos diz? Né? O que acontece quando a gente tem uma demanda alta e uma formação deficitária? Né? Se 93% da população tem religião, e essa é uma dimensão muito importante da vida dessas pessoas, e elas vão precisar trazer isso para o espaço onde estarão sendo atendidos pelo profissional da psicologia. E esse profissional recebeu uma formação deficitária para lidar com essa parte da vivência humana, o que provavelmente vai acontecer? Provavelmente vai acontecer a reprodução do silenciamento que esse profissional recebeu na formação, né? Então, muitos profissionais, quando o cliente quer falar sobre espiritualidade, ele muda de assunto, ou às vezes ele diz que ele não é um lugar para falar sobre esse assunto, né? Fala assim, na lata mesmo. Ou práticas pouco qualificadas, que a gente vê muito por aí, de gente que faz mistureba de psicologia com religião, que aplica religião junto com a aplicação da psicologia e coisas desse tipo que a gente ouve o tempo inteiro aí. Então, toda essa introdução para a gente entender que o buraco é bem profundo e que a gente precisa de uma força-tarefa muito grande para poder bancar algumas mudanças que são necessárias, né? Aí a gente entra na minha contribuição, né, na minha tentativa de contribuição lá no mestrado, em que o meu objetivo era conhecer a formação profissional em psicologia no Rio Grande do Sul, referente aos temas de espiritualidade e religiosidade, mediante análise dos currículos e percepção dos formandos dos cursos de graduação. Vocês já vão entender como é que eu delineei isso. O projeto ele foi construído a partir de uma técnica de métodos mistos, então ele tinha uma parte do estudo qualitativo, outra parte quantitativa, e ele era dividido em 3 etapas que eu vou explicar para vocês agora. Na primeira etapa, eu fiz uma avaliação do projeto pedagógico dos cursos de graduação do Rio Grande do Sul mais bem avaliados pelo MEC. Foram 7 instituições que estão aqui nessa tabela. Então, como eram os cursos com maior avaliação nos índices do MEC, nos 3 índices do MEC, eram as instituições de maior excelência acadêmica do Rio Grande do Sul, essas 7 aqui. Eram 9, na verdade, mas 2 não aceitaram participar do estudo. Então, eu peguei o projeto pedagógico dessas 7 instituições, do curso de psicologia dessas 7 instituições, li inteiro, fazendo análise de conteúdo da Bardan. A segunda etapa era a aplicação de um questionário que foi elaborado por mim, pelas orientadoras, pela nossa equipe de pesquisa, né? E da escala Durrell, que é a escala de religiosidade da Universidade de Duke,
para os formandos, para os alunos formandos dessas mesmas 7 instituições da etapa anterior. E para a análise desses dados foi utilizada estatística descritiva. E a terceira etapa, porque o PPG lá é um PPG profissional, então, além da dissertação, a gente tem que tem que entregar um produto, né? E o meu produto foram 2 propostas pedagógicas que depois eu vou explicar para vocês com calma. Então, na primeira parte, que é a parte qualitativa, em que eu fiz a análise de conteúdo dos projetos pedagógicos, eu os li na íntegra, né, buscando compreender assim, as similaridades, diferenças entre os documentos, o que era relevante dentro dessa temática que eu estava querendo entender. Depois eu separei algumas palavras-chave que estavam aparecendo nos projetos pedagógicos e fiz mais uma busca daquelas que tu coloca lá no Word, a palavra, e ela busca. Então eu li bem lidinho assim e fiz uma leitura bastante consciente para poder entender esses dados. E cheguei a 5 categorias. Para quem não conhece muito bem o método da Bardan, ela propõe que a gente categorize os dados por similaridade, né? Então, eu encontrei 5 categorias. A mais importante, na minha percepção, é essa categoria aqui, texto explícito, que é quando dentro do projeto pedagógico aparecia explicitamente no texto algo que remetia à espiritualidade, religiosidade ou coisas dessa ordem, né? Eu encontrei dentro dos 7 projetos pedagógicos, então vocês imaginam, 7 projetos pedagógicos deu um tracão assim de páginas. Eu não contei, mas certamente mais de 500 páginas. Nessas 500 páginas eu encontrei 9 fragmentos de texto que remetiam a essa temática. Lembrando que dentro do projeto pedagógico se incluem a grade, a matriz curricular e a ementa das disciplinas, né? 5 desses fragmentos estavam dentro de alguma ementa de alguma disciplina. Um fragmento estava no corpo do projeto pedagógico e 3 fragmentos nas indicações bibliográficas de alguma disciplina. Esses 9 foram encontrados em 4 das 7 instituições, 3 privadas e uma pública. Ou seja, 3 instituições não apresentavam sequer qualquer menção a uma temática relacionada à espiritualidade e religiosidade. Agora eu vou mostrar para vocês os fragmentos. Um deles estava no corpo do projeto pedagógico de uma das instituições, e ele está escrito exatamente como estava escrito no projeto aqui embaixo. Era um dos objetivos lá expostos no projeto pedagógico: compreensão das relações e problemáticas envolvidas nas questões que abrangem as diversidades sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras face à afirmação dos direitos humanos. Então, está posto aqui dentro de outros elementos de igual natureza, né? Está exposto aqui, mas não sei o que isso representa na prática do currículo propriamente dito, né? E aqui estão os outros fragmentos que estavam dentro da ementa de alguma disciplina, né? Então, foram 5 disciplinas: psicologia e tanatologia, que tinham uma das temáticas era morte e religião. Uma outra disciplina era de formação específica lá em dependência química, e aí falava do uso sagrado de substâncias. Uma era de antropologia social, que falava, um dos conteúdos era sistema de valores e padrões de comportamento, magia, religião e arte. Alguém quer dizer? Eu tinha esquecido dessa palestra. Acho que tá com o microfone aberto. Na verdade, não é que eu esqueci, é que mandaram um WhatsApp falando dela. Então, eu estou vendo se é interessante. Não, pode ver. Vou ativar o mudo. Deu. Depois, uma segunda instituição tinha uma disciplina que era a Educação das Relações Étnico-Raciais, que falava sobre diversidade religiosa, espírito laico, valorizar a dimensão religiosa na sociedade. Essa disciplina me deixou bastante assim, otimista, assim, porque ela parecia, pelo jeito como estava escrito ali, ser uma disciplina bem bacana. E uma terceira instituição tinha uma disciplina chamada Psicologia e Filosofia, que falava dos problemas dos universais e a existência de Deus. Santo Agostinho, São Tomás de
não sei o que e tudo mais. Então, essas foram as 5 disciplinas que tinham algum fragmento de texto que remetia à espiritualidade e religiosidade. Elas estavam divididas em 3 instituições das 7. Depois tem as outras categorias, né? Aspectos sociais e clínica ampliada, que é fragmentos do texto que falavam de clínica ampliada, e aí supunha-se que, né, dentro dessa amplitude da clínica também estava posto algo sobre espiritualidade e religiosidade. Tinham muitos fragmentos do texto que falavam sobre integralidade humana, como a Mary estava falando no início, né? Dispõe-se que a psicologia olhe para o ser humano na sua integralidade, e os projetos pedagógicos falavam muito de integralidade, mas não sabemos o que isso representa na prática, né? Muitos textos falando de articulação em rede, e pode-se supor que dentro dessa rede também possa estar contemplado as redes relativas à religiosidade da pessoa, né? Igrejas, instituições, enfim. Tem uma categoria de valores religiosos da instituição, porque das 7 instituições, 2, se eu não me engano, eram confessionais católicas, então no projeto pedagógico estava expresso o objetivo de trabalhar, de ensinar alinhado aos valores institucionais. E o que eu discuti, o que a gente foi concluindo a partir dessa primeira parte qualitativa, antes de passar para quantitativa. O conteúdo explícito, né, apenas em 5 disciplinas, uma das disciplinas era optativa e 4 eram obrigatórias, então uma delas não contemplava todos os alunos, mas só quem se interessava por aquela temática. E isso nos demonstra o quanto a espiritualidade e a religiosidade são coadjuvantes a um tema primário. Assim. Então, as disciplinas eram de antropologia, de tanatologia, de filosofia, de dependência química, de relações étnico-raciais. Não eram disciplinas construídas de modo a falar sobre espiritualidade, religiosidade e psicologia. Né? Espiritualidade e religiosidade eram um anexo, eram coadjuvantes dentro de um tema central da disciplina. Né? E o tema, obviamente, não foi considerado no momento da estruturação do curso, do projeto pedagógico, porque somente um dos projetos citava algo nesse sentido, mas cita também de um jeito bem superficial. Assim, não sei se na prática ele é, né, posto, né? Por outro lado, havia expressado assim, dentro dos projetos pedagógicos a valorização da compreensão do ser humano em sua totalidade, né? Em vários momentos falava sobre aspectos sociais, clínica ampliada, integralidade, rede, mas em nenhum momento deixou claro se a espiritualidade e a religiosidade realmente eram abordadas dentro do currículo, né? A principal hipótese é que não. Os conteúdos explícitos, eles estavam, em sua maioria, em instituições privadas confessionais, e apenas uma das instituições em que apareceu texto explícito em uma das disciplinas lá era pública. Né? Então, para essa pesquisa, embora a amostra seja pequena, as universidades privadas contemplam um pouquinho mais essa temática, embora muito pouco. Como eu estava falando lá na pesquisa do Douglas, né, eu escolhi fazer aqui um pouco diferente, obviamente, até porque ele já tinha feito daquele jeito, eu não tinha por que repetir, né? Eu escolhi pegar uma amostra menor, né? Eu peguei só o Rio Grande do Sul e peguei só as universidades com melhores avaliações do MEC, justamente porque eu queria fazer uma avaliação o mais aprofundada que eu conseguisse. Então, foram 7 instituições, o que é bem pouco, de maneira nenhuma a gente pode propor uma generalização para os cursos de psicologia do Brasil, mas, por outro lado, a gente consegue ter uma ideia na profundidade. Assim. Vocês lembram que eu estava falando para vocês que a média de disciplinas nos cursos de psicologia é em torno de 10%, mas que a gente não estava conseguindo avaliar a qualidade, a gente só estava conseguindo avaliar a quantidade. Na minha pesquisa, eu pude avaliar a qualidade, e a qualidade é péssima. Né? Para essa amostra, a qualidade foi péssima. Aqui passamos para a segunda fase da pesquisa, que foi a fase quantitativa, né? Eram 187 prováveis formandos no ano lá da pesquisa, 2020/2, que é a soma de todos os possíveis formandos das 7 universidades. Desses 187, 63 toparam participar do estudo, 63 responderam aos questionários, 51 mulheres, 12 homens, 50 solteiros, 13 casados.
34 participantes de instituições privadas e 29 de públicas federais. Né? Tem aqui o pertencimento religioso deles, né? A maioria católico, evangélico, alguns ateus, agnósticos, budistas e outras religiões que foram menos expressivas. Tem um asterisco ali embaixo, se vocês notarem que, de novo, 63 pessoas é pouquíssima gente, né, para a gente propor qualquer tipo de generalização, mas para essa amostra, a quantidade de ateus foi 19,4%, o que é mais que o dobro da população comum, o que é um fenômeno que já foi visto em outros estudos também. Em geral, psicólogos e psicólogas são mais ateus do que a população geral, né? Tem mais ateus entre os psicólogos que entre a população geral. Aqui a tabela que mostra a distribuição dos participantes, né? De quais universidades eles faziam parte. E essa daqui era o meu questionário. Eram 11 perguntas no total, e essas perguntas tinham o objetivo de avaliar a ausência ou presença do tema na formação e outras cositas que eu vou mostrar para vocês agora com mais profundidade. 4 coisas que eu pude perceber com esse questionário, com a resposta dos alunos para esse questionário. Primeira delas, que há uma baixa percepção de ter aprendido sobre a temática. No geral, os estudantes expressaram que não tinham aprendido sobre essa temática. Por exemplo, só deixa eu explicar para vocês como é que eu fazia. O primeiro dado aqui tem a pergunta, a resposta era uma escala Likert que a pessoa tinha que responder de 1 a 10. Por exemplo, a pergunta 5, que é a primeira que está aqui nesse slide. Qual o contato que você teve com os temas de espiritualidade e religiosidade na graduação em psicologia? O ponto 1 da escala, que é a segunda coluna ali, dizia assim: não tive nenhum contato com o tema na graduação. E o ponto 10 da escala, que é a terceira coluna, vai dizer assim: tive uma disciplina especialmente dedicada ao tema e durante diversas disciplinas houveram discussões, leituras e integração da espiritualidade e religiosidade com a psicologia. Né? Então, era uma escala que variava do ponto 1 ao 10. O 1 era o mais negativo e o 10 era o mais positivo no sentido de quantidade, não de bom ou ruim, né? Aí a gente somava a resposta de todos os 63 participantes e fazia uma média. E a média para essa pergunta número 5 foi 2,9, né? Então, qual o contato que você teve com esses temas na graduação? A média foi 2,9 e de 1 a 10 a média foi 2,9 e a mediana foi 3. A mediana é o último pontinho ali. No meio é o desvio padrão. Pergunta número 6. O quanto você está apropriado? Esse dado aqui é assustador. O quanto você está apropriado do conceito psicologia da religião? Média 2,5. Só que a mediana, que é o último dado lá que está dentro dessa caixinha vermelha, foi 1. Eu não sei se vocês entendem um pouquinho de estatística. A mediana, ela divide os resultados no meio. Então, a gente pega as 63 respostas e coloca elas em ordem crescente e a gente vai ver qual é que está exatamente no meio. Né? No meu caso, como eram 63 participantes, a mediana estava na posição 32. Né? A gente coloca em ordem crescente, a gente vai ver qual que é o 32. E essa é a mediana. No caso dessa pergunta, a mediana era 1. O que isso significa? Que mais de 50% das pessoas que responderam 1. Ou seja, mais de 50% das pessoas que responderam não faziam ideia do que era a psicologia da religião. Uma área da psicologia com quase 70 anos de tradição. Né? A pergunta número 7. O quanto você está apropriado do conhecimento científico produzido sobre as relações entre espiritualidade, religiosidade e saúde, bem como o efeito dessas relações na saúde mental das pessoas? Média 4,5, um pouquinho mais animador. Depois um outro bloco, abertura para a temática. O quanto você acredita que a espiritualidade podem ser importantes aliadas no enfrentamento de situações adversas? Depressão, ansiedade, divórcio. Está falando de coping, né? Média 7,9, média alta. Pergunta 10. O quanto você gostaria de ter recebido mais oportunidades de aprendizado dessa temática na graduação? Média 7, também alta.
Um outro bloco, percepção de estar apto para lidar com a espiritualidade e religiosidade na prática profissional. Pergunta 11. De uma maneira geral, o quanto você se sente apto a lidar com situações envolvendo espiritualidade e religiosidade na sua prática profissional pós-formatura? Média 6,3. Depois vocês vão entender por que esse dado é importante. E o último bloco, percepção da importância da espiritualidade na atuação profissional. Né? Quanto você considera a dimensão espiritual, religiosa importante na atuação profissional do psicólogo? Média 5,4. Esse dado aqui do terceiro bloco, percepção de estar apto, que ficou com média 6,3, é um dado bastante preocupante, na minha opinião, porque lá no primeiro bloco, eles disseram que não aprenderam nada sobre o tema. Mas no terceiro bloco, eles estão dizendo que se sentem aptos a lidar com isso. Aí a pergunta que fica é, se sentem aptos baseados em quê? Se eles não aprenderam nada sobre esse conteúdo, de que maneira eles estão aptos, né? No que eles vão se basear? Se eles não aprenderam as relações entre espiritualidade e saúde, se eles não aprenderam manejo técnico, se eles não aprenderam manejo ético, se eles não viram isso, como é que eles se sentem aptos, né? Como é que a gente explica essa resposta? Chegou o chimarrão. Vocês têm alguma dúvida, gente? Essa parte aqui é mais densa, né? Vocês têm alguma dúvida, alguma questão? Tá tudo certo. Acho que pode seguir. É. Mas você tem direito de vez em quando dar uma paradinha para tomar seu chimarrão, tá? É. Vamos lá, então, qualquer coisa vocês avisem. Aqui, esse aqui são os dados das respostas à escala Durrell. Não sei se vocês conhecem essa escala especificamente, mas ela mede o envolvimento religioso, né? Ela vai perguntar quantas vezes a pessoa vai a alguma igreja ou templo, a frequência com que ela se envolve com atividades religiosas, espirituais privadas, enfim. E eu encontrei nessa amostra um envolvimento religioso bastante polarizado, assim, né? Tem uma parte importante da amostra é bastante espiritualizada e bastante religiosidade, tem bastante religiosidade, e uma outra parte também importante da amostra não é muito espiritualizada e nem se envolve muito com religião, assim, né? Não tem, parece que não tem muito meio termo, assim. Uma parte importante é bastante envolvida e a outra pouco envolvida. Aqui tá a cereja do bolo. Que são as correlações que a gente encontrou entre as respostas do questionário, umas com as outras, e com as da escala que a gente aplicou, né? E a técnica que foi usada foi o coeficiente de correlação de Spearman, que é um jeito de fazer correlação, que quem fez foi o pessoal lá da estatística da universidade. Assim, eu só entendi para poder entender e interpretar esses dados. Mas assim, aqui na coluna à esquerda tem as questões, vai da 2 até a 11, e depois o resultado da religiosidade organizacional, religiosidade não organizacional e religiosidade intrínseca, que são as 3 dimensões da religiosidade que são medidas pela escala Durrell. E aqui na horizontal lá em cima, mesma coisa, as questões de 1 a 2, de 1 a 11, e depois a religiosidade organizacional e a não organizacional. E o pontinho que une, vocês não conseguem ver meu cursor, né? Do mouse. Sim, dá para ver. Dá para sim. ver? Ah, que ótimo. Então, aqui tem as questões do questionário da 2 até a 11 e as que são medidas pela escala. E aqui na horizontal a mesma coisa, as questões de 1 a 11 do questionário e mais as religiosidades medidas pela escala. Aqui, dentro desse dado, está a correlação que foi encontrada entre esses dois dados, né? Aqui, por exemplo, onde está o meu cursor, tem a correlação que foi encontrada entre a questão 1 e a questão 2 do questionário. Aqui, por exemplo, está a correlação que foi encontrada entre a questão 1 e a questão 4 do questionário, e assim sucessivamente. Essas correlações que estão pintadas de azul, elas são as correlações fortes, né? Aquelas que encontraram maior propriedade para poder
não vou dizer afirmar, mas para poder dizer que esse dado é um dado forte, assim, né? Foi encontrado um dado significativo estatisticamente falando. Então, agora a gente vai ver com mais calma essas correlações fortes. Aí eu só peguei as fortes, tá? Eu nem peguei as moderadas, que muitos pesquisadores utilizam correlações moderadas, mas como a gente encontrou muitas correlações, as fortes foram suficientes para a gente entender, então eu nem peguei as moderadas, peguei só as correlações que foram consideradas fortes. Elas estão aqui nessa tabela, para ficar mais fácil de visualizar. O que a gente encontrou? Primeira coisa que eu queria lembrar, caso alguém não seja tão letrado em estatística, assim como eu também não sou. Correlação não significa causalidade, tá? Então, aqui nesse trabalho, o que a gente vai entender? Que uma coisa está associada à outra, mas não quer dizer que uma coisa é a causa da outra, não quer dizer que uma coisa acontece em decorrência da outra, tá? São correlações, não... Esse trabalho não foi suficiente para estabelecer nenhuma relação de causalidade, mas só de correlação mesmo, né? Uma correlação positiva significa que quando uma coisa aumenta, a outra tende a aumentar também. E quando uma coisa diminui, a outra tende a diminuir também, tá? Essas são correlações positivas. E as negativas é o contrário. Quando uma aumenta, a outra tende a diminuir. Quando essa outra aumenta, essa aqui tende a diminuir. Isso é uma correlação negativa. Então, o que a gente encontrou? A gente encontrou correlação positiva entre a percepção da importância da espiritualidade no enfrentamento de situações adversas, né? E a percepção sobre a importância na prática profissional. Ou seja, as pessoas que acreditam que o coping religioso espiritual é uma ferramenta importante, também tendem a acreditar que esses temas são importantes na prática profissional. O que a gente pode aprender com isso? Que se esses estudantes estivessem melhores informados das pesquisas que falam sobre o potencial do coping, pode ser que eles acreditassem mais na importância desses temas na prática profissional. Isso é uma inferência, mas é uma inferência baseada nesse dado, né? Não é uma inferência tirada da cabeça de alguém. O que mais que a gente encontrou? Uma correlação positiva entre percepção da importância na prática profissional e desejar ter aprendido mais sobre o tema durante a graduação. O que a gente também pode pensar a partir disso? Que se eles tivessem a oportunidade de conhecer mais sobre o tema e, com isso, se interessar mais também por esse tema, porque a gente sabe que um estudante se interessa por aquilo que é uma opção. Se não é uma opção, ele não tem como se interessar, né? Os cursos de psicologia no Brasil, eles são extremamente diversos. Não é à toa que aqui não, porque eu não estou mais, agora estou em Floripa, mas não é à toa que lá no Rio Grande do Sul tem tanto psicanalista. Porque lá no Rio Grande do Sul, os cursos de graduação ensinam muito sobre psicanálise por influência da Argentina, né? Aquela localidade ali ficou muito forte a psicanálise. Então, se eles fossem apresentados a essa temática, poderiam se interessar mais por ela. Se interessassem mais por ela, provavelmente aumentariam a percepção da importância desse tema na prática profissional. É muito provável que isso acontecesse, né? Também encontramos correlações positivas. Aqui, esse dado é muito preocupante. Queria que vocês prestassem muita atenção, porque ele vai nos mostrar uma coisa muito preocupante na minha opinião, assim, na minha experiência, inclusive. Nós encontramos correlações positivas entre perceber a religião presente na própria vida, né? A pergunta número 1 lá do meu questionário era o quanto a pessoa estava envolvida com a religião, quanto a religião era presente na vida dela. A gente encontrou correlação positiva entre essa pergunta e outras 3 questões que falavam sobre considerar a espiritualidade importante no enfrentamento de situações adversas, coping, na prática profissional e maior desejo de ter aprendido sobre esse tema na graduação. Ou seja, quanto mais a religião fazia parte da vida da pessoa, mais ela julgava que era importante no enfrentamento de situações adversas, que era importante na prática profissional e mais ela tinha vontade de aprender sobre o tema. Depois a gente encontrou correlações negativas, mas aqui eu vou ter que fazer um adendo.
A escala Durel, que mede as religiosidades, ela é o contrário, ela é medida de forma contrária às minhas questões. A minha questão mede de 1 a 10, o 10 é o ponto mais alto, em que a pessoa mais acredita naquela questão. A Durel é o oposto, quanto mais perto de 1, maior é a religiosidade da pessoa. Quanto mais perto do 5, menor é a religiosidade. Então, na hora que a gente for fazer as correlações, elas se comportam de forma contrária ao que elas estão sendo postas ali na tabela. O que isso quer dizer? Essas correlações negativas que eu encontrei com os tipos de religiosidade, na verdade, são positivas, porque as medidas são medidas ao contrário uma da outra, né? Então, a gente encontrou correlações negativas entre religiosidade organizacional e religiosidade intrínseca e considerar a espiritualidade importante no enfrentamento de situações adversas, na prática profissional e no desejo de aprender mais sobre o tema. Então, confirmou o dado lá que correlacionava com a minha questão do meu questionário, que perguntava sobre a presença da religiosidade na vida da pessoa, né? Então, o dado se repetiu, tanto na questão que eu tinha no questionário, quanto nas escalas, demonstrou a mesma coisa, que quanto mais a pessoa é religiosa ou espiritualizada, mais ela considera que a espiritualidade é importante para enfrentar situações adversas, importante na prática profissional, e mais ela quer aprender sobre esse tema. E também encontramos uma correlação negativa, mas que na prática se comporta como positiva, entre a religiosidade não organizacional e a percepção de importância da espiritualidade na prática profissional. Também confirmando o mesmo dado. O que me colocou para pensar esses dados, e nesse sentido eu acho que é preocupante? Ao que parece, a própria experiência religiosa da pessoa é uma forte influência para o interesse dela no tema e na importância que ela dá no enfrentamento de situações adversas, na prática profissional, e o quanto ela quer aprender ou não. Isso é até meio óbvio, né? Se eu sou religioso e sei da importância da religião, da espiritualidade na minha vida, eu também vou acreditar que isso pode ser importante para outras pessoas. Mas também é muito perigoso, porque pode fazer com que essas pessoas se balizem na própria experiência religiosa para conduzir o seu trabalho na psicologia. E isso é extremamente perigoso, porque essas pessoas compreendem o valor da espiritualidade. Quando um paciente, um cliente, alguém quiser falar sobre isso, essa pessoa provavelmente vai acolher, mas ela vai acolher baseada em quê? Se ela não teve acesso ao conhecimento científico em nenhum momento. É muito possível que ela acolha baseada na própria experiência religiosa dela, e isso é extremamente perigoso, né? Pode falar, Lu. Luiz? Jorge, então, só... Diga. Fala. Então, eu ia falar exatamente isso, né, agora. Porque no país, pelo que eu já vi, em 2009, né, quando eu participei do Congresso Brasileiro de Psiquiatria, né, lá no Rio, eu percebi, né, eu fiz todos os cursos que tinha sobre religiosidade, espiritualidade, porque eu queria sentir exatamente essa questão. E não é só assim de pessoas, vamos dizer, leigas, né, no dia a dia, da população em geral. O que eu percebi eram grupos fortes, né, que trabalham com esse tema, mas era o seguinte, não é? Eles tinham assim uma tendência, a parte de religião no grupo era coisa muito forte. Então eu ficava justamente perguntando isso que você colocou agora, qual que era a influência desse fator neles, né, a defenderem, não, que a religiosidade, que a religião, tal, eram importantes, porque eu via lá, por exemplo, no Rio, lá naquele congresso de psiquiatria, a força assim, de grupos espíritas mesmo, era imensa isso. E eu estou falando não só lá no Rio, né, em outros grupos aqui de São Paulo, grupos fortes que são, então que não são grupos assim, dizer, não, realmente, a religiosidade ou espiritualidade não tem nada a ver. Eram grupos que tinham um fundamento muito forte, inclusive dentro das instituições também, há os grupos que debatem isso, né, e criticam, e falando que não, que a religiosidade, que a religião, que coisas assim eram importantes, tá? Inclusive ao ponto de se chegar falar assim, por exemplo, aqui vamos ter um grupo, né, vamos lá fazer apresentações sobre religiosidade. Aí levavam, por acaso, alguém propôs levar Umbanda lá, né?
aí essa pessoa propor assim, olha, nosso grupo poderia vir aqui expor, demonstrar coisas que são positivas e tudo mais, e coordenadores do curso chegarem e disserem, não, mas aqui não vai valer, porque eu acho que o princípio nosso aqui é de religiões brancas, sabe? Coisas desse tipo, assim. Tá? Então, essa interrogação que você colocou agora, eu acho que precisa ser muito bem avaliada. É coisas que eu muitas vezes estou com o Wellington, né, e a Fátima, pessoalmente com o Wellington, né, e eu já debati bastante com ele sobre isso, né, sobre essa influência de grupos religiosos dentro, principalmente da medicina, né, mas não é porque eles acreditam, eles acham que eles partem deles, a religião deles para defender isso daí. Tá? De uma maneira assim, às vezes meio escamoteada, mas na realidade é esse o fundo, tá? Então isso precisa ser realmente levantado, né? Tá ok? É verdade. Valeu. Nem a prática profissional e nem a pesquisa são neutras, né? Nem Não, teriam não, como não, ser. não. Eu tenho um ranço, assim, eu detesto esse conceito de neutralidade. Não sei se alguém gosta, mas eu tenho muito problema com... Eu trabalho a ideia de que a gente precisa ter um self fortalecido, assim, se conhecer tanto para saber quais são os nossos vieses e deixá-los de fora do processo o máximo que a gente conseguir. Ou, pelo menos, os expor abertamente, né? Assim, eu vou fazer uma fala num congresso, como tu está dizendo, né, Jorge? Eu acho que não é feio dizer, olha, eu queria que vocês entendessem que eu sou espírita e por mais que eu me esforce muito para que isso fique de fora da minha pesquisa, é inevitável. Eu queria que vocês também considerassem isso enquanto vocês me ouvem e tal. Mas, em geral, isso não acontece. Em geral, assim, as pessoas, algumas pessoas, né, não todas, obviamente, travestem a religião de ciência para dar mais validade para ela, para defender ideias que são religiosas, como se fossem ideias puramente científicas. Né? Acontece muito. Exato. É triste. Exato. Triste. Valeu. A Lu queria falar, não sei se ela quer ainda, desistiu. Não, então, Luiz, na verdade, até você começou a explorar algo que eu estava pensando na medida em que você estava apresentando esses últimos dados, que é justamente na medida em que a gente está falando de graduação, né, em psicologia, ela não oferece a possibilidade de discussão, a possibilidade de formação efetivamente na área, a gente cai realmente que esse interesse ele passa a ser um interesse meramente pessoal, meramente ligado a uma experiência pessoal, né? E isso traz justamente todos esses riscos que você estava trazendo para a discussão, né? Então, na verdade, se eu não desperto através da academia, através de uma discussão científica, o interesse, a importância da compreensão do fenômeno religioso, realmente a gente acaba ficando somente com essa possibilidade de que esse interesse seja despertado a partir de uma experiência pessoal, né, religiosa, espiritual. Essa é a minha resposta quando eu falo que eu sou ateu, as pessoas me perguntam, mas então por que tu estuda e te interessa por esse tema? Porque é um tema importante para as pessoas. Primeiro porque ateísmo também é uma coisa relativa à religião, né? Só existe ateísmo porque existe religião, senão não faria sentido. E a psicologia da religião também é o estudo do ateísmo, do agnosticismo, não só da religiosidade, né? E segundo porque esse é um tema importante. Eu sou exceção, né? E eu tenho que estudar aquilo que é importante para as pessoas que eu vou atender, não aquilo que é importante para mim. Né? O que é importante para mim, eu estudo para mim. Agora, no meu trabalho, se eu estou atendendo alguém, tem que entender o que é importante para essa pessoa, né? Exatamente, mas isso, na verdade, a partir de uma consciência que você foi tomando também, e também por conta da tua experiência pessoal, porque a academia, muitas vezes, como você está embasando justamente através de dados, ela não oferece essa possibilidade e não desperta essa consciência acadêmica da importância do estudo do fenômeno para poder fornecer um atendimento integral, né, para as pessoas. Eu também sou estudante de psicologia, sou estudante de teologia e também passo por essas experiências também, muitas vezes na teologia, né, da não compreensão de você estudar também isso como um aspecto integrador da processo de atendimento. Né? Então, é bem... Às vezes até no estudo acadêmico da teologia, talvez não, mas na prática religiosa mesmo, até tipos negativos de coping, assim, de lideranças desestimularem
que as pessoas procurem ajuda, que elas usem medicação, que elas acessem serviços de saúde, né? Sim, é bem Pode. interessante. Mas era só um comentário aí, mas você já tinha até começado aí a reflexão. Maravilha. Pode dizer, Mary. Luiz, a sua apresentação está tão fantástica, tão bacana, de um modo assim tão envolvente, que a gente nem sentiu o tempo passar, né? E eu estou dizendo isso porque agora nós já estamos aqui, agora exatamente são 10h23. São 10h23. Eu falei que eu gostava de falar. Eu avisei. Mas aí você disse assim que as pessoas podiam te interromper para fazer comentários, então eu estou vendo que está sendo assim, eu acho bem bacana que então já está havendo essa interação, mas se de repente você quiser fazer uma conclusão para as pessoas ainda, outras pessoas poderem comentar alguma coisa e ter esse tempinho, né, só para poder chamar atenção para esse tempo, mas está maravilhoso. Se você quiser continuar assim, está tudo certo. Tá bem. Eu só queria mostrar para vocês a terceira etapa, que é o meu xodó, que eu estou agora no processo de recrutar energia para dar continuidade, que é as minhas propostas pedagógicas, né? Porque eu tinha que fazer a proposta de um produto educacional, eu propus 2, lá para a universidade mesmo, para a UFSC. Então, a gente delineou dentro do projeto, a gente desenhou uma disciplina eletiva sobre psicologia da religião e da espiritualidade, né? E a gente delineou também um curso de formação sobre psicologia e as relações com espiritualidade, religião e religiosidade, para ser ministrada para os professores dos cursos da saúde da universidade, mas em especial do curso de psicologia, assim. E essas 2 propostas elas foram avaliadas por 5 parceiristas que são pesquisadores, 3 deles da área da psicologia da religião e 2 da área da educação. E as 2 propostas receberam um parecer positivo, né? Foram feitas diversas sugestões, algumas puderam ser acatadas, outras não, mas as propostas estão prontas. E agora, nessa terceira etapa, elas vão ser propostas à universidade propriamente dita, e a gente está com a expectativa de que elas sejam acolhidas, eu acho que vão ser, pelo que eu conheço da cultura da universidade, assim. Então, tudo leva a crer que a gente vai poder contribuir um pouquinho mais ainda com esse cenário, porque eu acho que essa talvez seja uma das grandes limitações da ciência, assim, que a gente fica levantando o problema, mostrando coisas que precisam ser melhoradas e trazendo isso à tona o tempo inteiro, mas a gente muitas vezes não consegue se mobilizar para contribuir com a mudança desse cenário propriamente dito, né? Então, espero que tudo isso aconteça. Depois teve algumas conclusões aqui que eu, ao longo da apresentação, já fui falando. E aí acabou. Depois tem uma porção de referência que, se vocês quiserem dar uma olhada, eu posso enviar com calma. Mas da minha parte era isso. Isso. Poxa, eu me senti assim super mal de dizer assim, Luiz, estamos acabando o tempo, porque estava e está maravilhosa a sua apresentação, Luiz. A vontade que eu particularmente tenho é de continuar te escutando, né? Mas eu imagino assim que outras pessoas aqui gostariam de te perguntar alguma coisa, então para que elas não saiam assim, pode parar o compartilhamento ali também, que daí aparece todo mundo. Isso, por favor. Obrigada. Então, aí eu gostaria de dar essa oportunidade, mas quero te agradecer muito, muito, Luiz. Eu penso assim que a gente deve te trazer aqui num outro momento, junto com a Marta, né? Eu já tinha pensado para Imagina, eu vou me sentir assim Não, imagina, eu já queria que isso tivesse acontecido dessa vez, mas não deu muito certo a data, né? Mas num outro momento gostaria de trazer você junto com a Marta. Então, só quero fazer uma observação que isso que você trouxe, por exemplo, de estudantes iniciais no curso de psicologia, eu também vi isso no curso de medicina, numa pesquisa que eu fiz. Eles estão bem mais abertos no início do curso e quando chegam no final, estão formados ou deformados para essa questão, né?
Então, a responsabilidade dos currículos e do curso, da formação em relação a essa temática. Obrigada, Luiz, mais uma vez. Vou deixar aí o pessoal fazer as perguntas. Temos ali a Érica e o Caio, por favor. Érica e o Caio logo em seguida. Aí depois você pode responder aos dois. Tá bem. Então, eu só queria te dar parabéns mesmo, que fantástico, maravilhoso. Agradecer também a prof. E eu queria era tirar uma foto, acho que vai ser legal para você ter uma foto com todo mundo aqui antes da gente começar a sair, para a prof também. O que vocês acham? Uma boa hora de abrir os vídeos aí. Eu acho ótimo. Quem que tira a foto, deixa eu tirar essa minha mãozinha. Mas não precisa ser em silêncio, né? Então, o Caio pode continuar e fazer pergunta. Obrigada, Érica. Lina, desculpa. O meu não seria bem uma pergunta, né, mas uma colocação, né? Quero agradecer ao Luiz, parabéns pela sua exposição da sua pesquisa, deve ter dado muito trabalho nessas tabulações. Eu fiz uma pesquisa com tabulação, Deus me perdoe, né? Mas assim, eu queria colaborar também. Eu percebo um pouco esse movimento no curso de teologia. Aqueles alunos que chegam de movimentos mais pentecostais, né, como a Renovação Carismática Católica, ou neopentecostais mesmo, evangélicos, eles sofrem uma retaliação um pouco assim, quase que automática, né? Então isso não acontece, acho que só no curso de psicologia, não. Até no curso de teologia, essa questão de uma espiritualidade mais aflorada, assim, mais pentecostal, no sentido, ela é um pouco, também um pouco reprimida, vamos dizer assim, né? Como não sendo científica, ou não sendo um fenômeno teológico, no nosso caso, né? Mas isso que eu queria colaborar. Mas eu não conheço bem o contexto da teologia, né, Caio, assim, nem de outras áreas da saúde, assim, a ponto de com profundidade. Mas eu tenho a impressão, e os colegas que são da psicologia e o grupo aí, então, podem fazer essa análise muito melhor que eu, porque transitam entre diversos lugares, né, teologia, psicologia. Eu tenho a sensação que na psicologia o buraco é tão mais embaixo, sabe? Porque envolve uma coisa de crença, assim, de preconceito mesmo, de ódio, muitas vezes, que é muito assustador, assim, muito assustador. Na página eu digo que eu atraio muito hater, porque é tipo assim, as pessoas, elas leem um textinho, um meme, eu faço muito meme, assim, tentando fazer uma coisa mais divertida e tal, e conclusões, e vem com uma força, assim, com uma violência para cima, que eu vou te denunciar, porque isso que tu tá fazendo é um absurdo, porque eu não vou parar enquanto tu não perder teu CRP. Umas coisas, assim, que é tão reativa que eu fico pensando o que aconteceu na história desse ser humano em relação à religiosidade, que ele precisou criar tanto ódio, né? Ao redor de um tema que é tão humano, tão comum, tão do dia a dia da gente, assim, né? E isso, infelizmente, não é a exceção, né? Se a gente entra, eu escuto relatos, já passei, de pessoas que são cotidianamente envergonhadas dentro da sala de aula, humilhadas, rechaçadas, né? Assim, discriminadas dentro da sala de aula por ter religiosidade ou por trazer esses temas, assim, e então, eu tenho um pouco essa impressão, mas é claro que tem o meu viés, porque eu estou dentro desse contexto, não estou dentro de outros contextos, assim, mas a sensação que eu tenho é que a psicologia é um troço muito, muito feroz, assim, o ódio que a gente acabou criando em relação a essa temática. Eu acho que é porque é como se tirasse o profissionalismo e virasse um curadorismo, né? Isso. Acho que essa é a questão central, né? Isso, vou perder a cientificidade do meu fazer, assim, vai virar uma coisa mística, religiosa, que é uma bobagem, né? Uma idiotice, enfim. E muitas vezes com a justificativa do respeito à religiosidade individual, acaba se cometendo um grande desrespeito em não ter essa abertura para o acolhimento dessas narrativas, né? Então, é uma controvérsia, difícil de fechar essa conta, né? Mas olha, parabéns, viu? Pela tua coragem de botar a cara lá no Instagram, de fazer esse movimento. A gente acompanha, assim, com felicidade essa iniciativa. Parabéns, viu? Excelente pesquisa também. Os parabéns. Que bom, obrigado.
É a Valéria, né? Perguntas. Né? Temos ainda 2 perguntas. Tem uma pessoa que eu não sei o nome, que está com o número de telefone 651-441, e também a Karine. Adriana, isso. Então, antes eu gostaria de dar a oportunidade para vocês fazerem as suas perguntas, por favor, né? Não vamos sair daqui sem vocês terem a chance. Bom dia, meu nome é Adriana, né? E assim, foi uma honra encontrar, né, vocês. Eu fui estudante de psicologia, estou formada há 10 anos. E na minha graduação ouvi-se que psicologia e religião não se discute. E isso era algo muito interno meu de se questionar o porquê, né? Por que não? E aí passou-se a graduação, começaram as experiências clínicas, né? E veio muita demanda de princípios religiosos, de contextos religiosos, e eu me vi tendo, né, que buscar esse conhecimento. E foi um grande desafio para achar pessoas para supervisionar, né, psicólogos. E hoje eu faço parte de um mestrado da UCB, no qual a Marta é minha orientadora. E, por acaso, né, descobri essa pessoa aí que eu já estou seguindo nas redes sociais. E realmente é um tema que ainda até hoje causa muitos conflitos. Por mais que a ciência, né, ainda está avançando, já foi calado esse tema, eu ainda percebo que é muito delicado. Muitos profissionais com dificuldade de trabalhar esse tema por achar realmente, né, esse histórico de não se discute. E eu estou muito feliz de fazer parte, né, desse contexto nesse momento. Então, eu gostaria de agradecer o Luiz, porque está sendo assim, muito encorajador para eu, enquanto, né, mestranda. E, nossa, realmente agradecer. Estou muito feliz, muito obrigada mesmo. Que bom, eu que fico feliz. A Valéria estava falando uma coisa super importante que me passou também. Tem uma certa falácia da laicidade assim, que rola dentro da psicologia, que acaba justificando o silenciamento, assim, né? Então, uma interpretação equivocada, rígida do que viria a ser laicidade justifica o porquê que a gente tem que ficar 10 quilômetros de distância de tudo que remeta à religião e espiritualidade, né? Isso é pura preguiça, porque se tu lê no dicionário Aurélio o que significa laicidade, esse argumento já cai por terra, né? Não é isso que significa, não é isso que quer dizer. Enfim, só um adendo que eu lembrei agora a partir da fala da Valéria. Obrigada, Luiz. E é muito bem colocada essa questão da laicidade. Eu já tive essa discussão exatamente com esse argumento com o Adriano, sobre isso, que é uma coisa assim, absurda falar da laicidade da psicologia, negócio sem sentido, né? A Karine quer fazer algum comentário ou uma pergunta, e logo a gente vai se encaminhar para a finalização. Primeiramente, eu queria dar parabéns, né, Luiz, pelo teu excelente trabalho, pelas tuas perguntas, né, pelo trabalho também que você está fazendo, né, no Instagram. Eu não sou muito participativa nas redes sociais, ou praticamente nada participativa, mas eu já tinha visto, né, alguma coisa do que você tem trabalhado lá, eu achei muito bacana, muito interessante. Já olho o teu Instagram e já fico com vontade de analisar o que o pessoal fala lá, principalmente os estudantes de psicologia, né, que eu tenho tanto apreço assim por essa dificuldade que os estudantes têm durante a graduação. Foi algo que me mobilizou, né, muito no início da minha condição de graduanda, e é um tema, né, que eu tenho me dedicado também, e fico feliz de ouvir o teu trabalho, tuas colocações, as coisas que você trabalhou que a literatura, né, ainda não tinha. É muito bacana mesmo essa questão dos currículos. Filha, a mãe está tentando conversar, só um pouquinho, tá bom?
Vou para a minha pergunta, então, porque a Roberta está um pouco impaciente. O Luiz me entende, né? Porque você tem uma pequenica também, né? Sim, que eu tenho que trancar a porta aqui, senão não dá certo. Pois é, mas eu já não posso trancar a porta, porque eu estou sozinha com ela aqui. Assim, quando a gente fala sobre o percentual alto, né, de ateus entre os estudantes de psicologia, no meu estudo esse dado também aparece, né? A gente tem 10% de ateus na minha amostra. A mamãe não pode agora. A gente tem 10% de ateus na minha amostra e... Enfim, eu queria te perguntar, assim, o quanto que você acha, né, que você sente no Instagram, no teu estudo, enfim, que essa dificuldade que o aluno tem, esse conflito que o aluno sente, né, durante a formação... Gente, eu vou pedir licença, eu não vou conseguir falar. A Roberta está muito impertinente aqui. Eu vou tentar escrever da mamãe, né? Eu só estou atrapalhando, tá? Me desculpem. Não, imagina. Oi, Karine. Talvez você possa colocar a sua pergunta ali no chat, né? E a gente também pode enviar para o Luiz, né? Com mais tempo também, porque agora nós já estamos aí com o prazo já, com o horário já tendo ultrapassado, e eu tenho certeza, sim, que o Luiz certamente vai responder, e a gente vai trazê-lo de novo, viu, Luiz? Aqui já fica um compromisso, né? De novo, eu quero super agradecer a sua presença, a sua fala, ela foi muito esclarecedora, e o modo como você traz também nos ajuda a ir compreendendo todo esse processo, né, que acontece de resistência da nossa área da psicologia, e eu penso assim que você disse sobre o ódio, é uma coisa impressionante isso mesmo, eu sempre fiquei impressionada com isso, e em relação a isso, eu fiquei pensando assim que é um modo pode ser um mecanismo de defesa, já que eu não conheço isso aqui, estou com muita dificuldade de me aproximar, então é melhor eu fazer desse jeito, né, me traz maior conforto, né? Então, talvez essa seja uma das razões, e eu achei muito lindo o jeito compassivo como você expressou aqui, que lida com esse ódio todo, né? E quero te parabenizar por esse trabalho, com esse respeito pelas pessoas e também com uma compreensão pela dificuldade delas de poder compreender melhor esse tema. A professora Marisa Miller, que está aqui também conosco, há muitos anos atrás, ela já abriu essa temática lá na PUC do Rio Grande do Sul, Luiz, onde você fez o seu curso também, né? Então, temos aí várias pessoas que estão levando essa bandeira, estão com toda a dificuldade, resistências, mas estão aí colocando para fazer as pessoas pensarem, né, e refletirem um pouco mais sobre o humano e a importância dessa temática na constituição humana, no nosso ser-fazer diário e nas nossas relações, né? Então, muito obrigada mais uma vez pela sua presença e obrigada pela presença de cada uma que nos contemplou hoje, né, nesse evento, e obrigada mesmo, e podem abrir as suas câmeras para a gente tanto dizer tchau com áudio e com vídeo, e para a gente fazer uma foto também, e dizer muito obrigada com a voz aí para o Luiz. Obrigada mais uma vez, Luiz. Podem abrir os áudios, pessoal. Obrigada, Luiz, parabéns. Obrigada, Luiz. Parabéns, Luiz. Obrigada, Luiz. Obrigada. Valeu. Até a próxima, então. Até a próxima, que agora Obrigada, já Luiz. me comprometi. Que bom. Então tá bom.